Galera, eu não consegui me segurar. Eu tô aqui para falar sobre Burnout Syndrome, um BL, um body love, né? Que a gente precisa conversar sobre ele. Ele acabou de sair, ele tá no 6º episódio e ele tá me fazendo pensar muito sobre certas coisas, sobre principalmente sobre essa indústria do body love, né? E como as pessoas não conseguem diferenciar o amor por um chip da história que está sendo abordada. Então, eu estava pensando muito sobre isso enquanto assistia esse BL e eu não consegui me segurar. E aqui estamos para falar sobre, porque precisamos falar sobre Burnout Syndrome. Olá, pessoal, sou eu de novo e bem-vindos para mais um vídeo. Esse vídeo não tem roteiro, esse vídeo vai ser tudo da minha cabeça, vou falar as coisas que eu venho interpretando e pensando a respeito desse boys love, que está me despertando muita ambiguidade. Ele está tendo um sentimento ambíguo sobre, principalmente sobre a história que ele está sendo abordado e sobre como as pessoas estão aceitando e consumindo essa história. Eu queria abrir um parênteses que eu já falei em outro vídeo aqui do canal, e como esse canal é sobre conversar, um local, eu sempre pensei no canal como um local para a gente conversar mesmo sobre, embora não tenha muitas pessoas aqui ainda, né? Quem sabe um dia se torne realmente uma comunidade, mas é um local que eu iniciei para conversar sobre essas coisas que eu gosto e sobre a minha visão sobre elas. E a indústria do boys love, como eu já abri um parêntese em outro vídeo, é uma indústria que a gente tem que consumir, mas com o bom senso ligado, porque muitas histórias, infelizmente, que eles abordam, tem esse pé no abusivo, tem esse pé no problemático, e as pessoas parecem que não conseguem diferenciar esses locais, de você estar consumindo esse produto, mas com a consciência de que certas histórias, e a gente entra nessa do burnout síndrome, que é uma história que eu considero dentro dessa bolha de problemática até certo ponto, mas aí eu vou falar o porquê mais pra frente. E ela é problemática, as pessoas parecem que, não todas, né, obviamente, né, gente, tem muitas pessoas que consomem, e uma ou outra não consegue diferenciar isso. Porque eu fiquei me coçando para vir fazer esse vídeo, e eu tô fazendo esse vídeo correndo, sem roteiro, sem edição, sem isso aqui ligado. Eu só liguei a câmera e tô aqui falando. É porque antes da parada do final do ano, eles lançaram um episódio que eu achei muito... que eu já julguei muito errado, porque como eu sou roteirista, não querendo me gabar, mas como eu tenho uma noção de roteiro, eu consigo meio que saber para onde a história está indo mais ou menos. Eu não consigo falar como ela vai ser feita, mas eu consigo interpretar para onde, qual o caminho que o roteiro está levando. E como nesse BL a gente acompanha um trisal, eu nem sabia que o Off e o Gun eram o chip, tá, gente? Eu fui ver esse BL assim de paraquedas. Eu nem sabia que eles eram um chip. Só que aí depois que eu tive essa discussão em uma comunidade, acho que eu posso dizer assim, que acompanha também o BL, que eu tive uma discussão, aí foi que fez eu ficar pensando sobre. Foi lá que eu descobri que o Off e o Gun eram o chip, que o Jill não fazia parte do chip, né? Eu nem sabia disso. Mas eu fiz um comentário nessa comunidade, que eu vou ficar chamando assim, porque, né? Mas eu fiz esse comentário, né? Falando que nesse episódio específico vai ter um pouquinho de spoiler, tá, gente? Então tenham consciência que vai ter um pouquinho de spoiler aqui nesse vídeo. Nada que estrague a experiência, mas fiquem cientes disso. Enfim,
Nesse episódio específico, que foi o 5º, eu fiz um comentário lá falando que eu tava muito afim que o personagem interpretado pelo Gunn e Jill fossem um par nesse BL. Só que pelo andar da carruagem, como eu falei, como eu tenho um pouco de noção de roteiro, eu consigo prever é uma palavra muito forte, mas consigo identificar um pouquinho alguns padrões. E já sabia que pelo padrão que eles estavam fazendo com esses dois personagens, eles não iriam ficar juntos. E que eu tava achando isso muito ruim, por conta de eu achar que os dois tinham e têm uma química muito melhor. Só que pelo andar da carruagem, pelo texto, pela história que estava se desenvolvendo, o provável acontecer seria o personagem do Gunn, que é o Gira, ficar com o personagem do Off, que é o Ko. E eu fiz esse comentário, né, que eu sentia pena sobre isso, mas que pelo que estava rolando ia ser isso, e que eu sentia muito, porque eu preferia que ficassem os outros dois. Eu tenho essa mania de shippar errado, tá, gente? Mas enfim, fiz esse comentário e tal, aí começou um monte de gente falando que o Pin, que é o personagem do Jill, era abusivo, e aí começou o debate. Como que ele é abusivo? O que ele fez de errado? Aí as pessoas ficavam questionando, falando que tentando justificar o Ko, que o Ko sim é abusivo dentro do enredo, mas tentando justificar esse lado abusivo dele errado, com parte do trauma que ele tem, né, na personalidade dele, na psique dele, lá dentro do personagem. E que ele iria mudar e tudo mais, e rebatia, falando que essa coisa de narrativas que tentam fazer com que as pessoas tenham um salvador, né, que é muito comum em romance, a gente ia trabalhar com uma narrativa de que um cara é totalmente errado e por amor ele muda, por amor ele consegue moldar o outro, fazer o outro ver que estava errado, fazer o outro ser melhor, se tornar uma pessoa melhor pelo amor. Tem muito essa narrativa, né? Só que isso é um pouco problemático, porque aí a gente entra nesse ponto que as pessoas precisam aprender a separar as coisas. Nessa narrativa do Jill, do Pin, que é o Pin, né, do Gira e do Ko, brevemente aconteceu dessa forma. O Burnout nada mais é que um bar. É um bar que os meninos frequentam e é um bar conhecido pelas pessoas que vão até lá que tem problemas. Tipo, eu tive um problema no meu dia, por exemplo, eu fui trabalhar e tive um problema no trabalho, aí eu iria para esse bar para meio que chorar minhas pitangas, de fato. E aí nesse bar, o bartender, ele, pelo perfil das pessoas que aparecem lá, ele te aloca para mesas com pessoas que ele julga, pelo seu problema ali, que ele julga que vai te ouvir, que vai compartilhar daquela raiva, daquela dor, daquele estresse que você está passando. E aí ele te aloca para uma mesa que tem uma pessoa que meio parecida assim com você. E aí o Gira e o Pin se conhecem nesse bar, que esse bartender põe eles dois juntos numa mesa e aí eles começam a se conhecer aí. O Burnout é isso. É um bar que as pessoas vão para chorar suas pitangas. Já com relação ao Ko, que é o personagem do Off, ele conhece o Gira em um momento que o Gira foi num encontro lá, eu não estou me recordando muito bem, mas eu sei que foi num restaurante, e aí ele fala com um cara de um jeito grosseiro lá, aí o Ko fica sorrateiro assim de olho, para ver o que está acontecendo, e aí ele tem a primeira interação com o Gira, nesse momento. E aí, a partir desse momento, já é estabelecido aqui, gente. O Gira e o Pin, eles começam o relacionamento deles como um par. Para ser um par. Eles já flertam,
desde o primeiro momento, é essa a dinâmica deles, de par. Já o Gira e o Ko, eles são meramente empregador e trabalhador. O Ko pede para o Gira ser representante dele, porque ele é um empresário que ele não gosta de aparecer, ele não quer aparecer em evento nenhum. E aí ele vai e contrata o Gira para poder ser esse representante dele, para ele não precisar ir a eventos e coisas do tipo. E aí ele contrata o Gira para isso. Então é empregador, trabalhador, a dinâmica do Gira e do Ko. Só que nessa, aí vai acontecendo certas coisas que já mostram que o Gira já tem uma atração ali pelo desconhecido, que é o Ko. Porque ele é aquela pessoa reclusa, ele é aquela pessoa discreta, ele é aquele cara misterioso, sabe? Então ele já desperta automaticamente a curiosidade do Gira, por conta desse aspecto de personalidade dele. Porém, ele é muito abusivo desde o início com o Gira. Ele não consegue respeitar o espaço do Gira. Ele não consegue saber quando pode e quando não pode fazer certas coisas com o Gira. Ele obriga, literalmente, em alguns momentos, o Gira a fazer certas coisas. Então, tipo assim, desde o primeiro momento, ele é um cara abusivo com o Gira. Seja como interesse amoroso, seja como um patrão, sabe? Ele já é abusivo desde o início. E foi justamente isso que eu tava questionando, tipo, porque ao contrário do Ko, o Pin, ele era super carinhoso, ele era super compreensivo, ele fazia as coisas acontecerem de forma fluida, ele não forçava o Gira a nada, eles iam se conhecendo de forma natural, sabe? Então, quando as pessoas começaram, nesse primeiro momento, a me questionar, eu falei, cara, aonde que o Pin tá sendo abusivo? Em qual momento? Só porque ele teve uma frase falando que... Porque tem uma cena ali que ele fala com o bartender desse bar do Burnout, que às vezes ele pensa que ele sente o desejo de que o Gira tenha um dia ruim para poder ele ir pro Burnout, né? E aí ele ir lá e poder ver ele. Só que essa frase em si, esse também é um problema dos BLs. Às vezes ele não é coeso. Tem muita incongruência em certas falas. Por exemplo, ele tem essa fala, que ele queria, ele sente esse desejo mas ele sabe que é errado. No mesmo momento que ele fala isso, ele fala que ele sabe que é errado esse sentimento que ele sente. Só que é meio que involuntário, né? Ele sentia esse desejo que o Gira tem um dia ruim para poder ir pro bar e aí eles poderem se ver e se conhecerem mais e conversarem mais. Só que essa fala também é incongruente porque eles já trocaram no início, no primeiro dia, eles já trocaram mensagem, já trocaram telefone. Então, tipo assim, não precisa que o Gira vá pro bar, porque eles podem se ver num dia comum. Ele manda mensagem e eles se veem. E é assim que até que corre a série. Eles continuam se vendo fora do bar. Acho que eles só se veem no bar uma vez, ou acho que nenhuma. Porque eu tô fazendo esse vídeo, gente, é um bate-papo mesmo, não é nada, não tem roteiro nenhum, então eu tô falando tudo na minha cabeça. Então algumas informações podem estar um pouquinho deturpadas, porque eu quero ter realmente uma conversa sobre, porque eu fiquei muito mexida com isso, porque aí vem esse episódio novo que saiu agora, que é o 6º. Depois dessa conversa que eu tive, / discussão, enfim, whatever, as pessoas ficaram falando que o Gira que o Pin era abusivo e que o Ko, ele era daquele jeito por causa dos problemas psicológicos que ele tem. Tá bom, beleza. Não justifica, mas beleza. Porque claramente ele tem uma problemática de caráter, né? Que seria desenvolvido ao longo da série. Isso não é problema de roteiro. Isso é uma abordagem que, assim, ele tem que ter
uma redenção, né? Ele vai ter que se redimir para poder a gente aceitar esses dois juntos, porque se ele continuar abusivo assim e o Gira simplesmente ficar com ele, é problemático. Mas enfim, aí chegou esse episódio novo e aí o Ko se mostrou de novo abusivo ao extremo com o Gira. E aí os comentários que foram feitos com relação a esse episódio, que foi que me deixou assim. Porque todo mundo falando, pô, o Ko foi abusivo, o Ko é um desgraçado, é um filho da puta, é um escroto, é um não sei o que, não sei o que lá. Sendo que no anterior as pessoas estavam defendendo ele. Então, assim, não tem coesão, não tem constância no que as pessoas falam com relação à BL. Porque, assim, agora eu vou... Dito isso, esses dois paralelos que eu abri aqui, sobre essas conversas que eu tive, que me chamou muita atenção foi no quinto episódio, as pessoas estavam defendendo o Ko, falando que talvez ele fosse do jeito que fosse, porque ele tem um trauma dele lá, que vai ser revelado ou não sei o que o roteirista vai fazer, mas enfim, que ele tem um trauma e por isso que ele é do jeito que é, e que o Gira claramente gosta, prefere o Ko, apesar dos pesares, o que é outro problema, porque, cara, você justificar uma pessoa ficar com a outra, você aceitar um relacionamento abusivo só porque você gosta dessa pessoa, complicado. Não é porque eu gosto da pessoa que eu vou ter que aceitar que ela me trate como um lixo, né? Vamos ter que trabalhar o amor próprio aí, né? O amor próprio, a própria saúde mental e tudo mais, porque não tem condições no mundo real. Então as pessoas precisam separar e olhar para esses lados também, entendeu? E a discussão, é essa a base desse vídeo. E aí, nesse sexto, as pessoas já estão metendo pau no Ko, falando que ele era filha da puta, que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era aquilo outro. Por causa de uma cena específica que tem nesse sexto episódio, que eu não vou falar para não ser muito spoiler, porque eu já dei alguns aqui. Não quero estragar a experiência das pessoas. Então eu não vou comentar muito sobre essa cena específica, mas ele faz uma coisa que as pessoas começaram a julgar ele. E aí a gente entra no cerne desse vídeo, que seria essa falta de senso das pessoas. Cara, o BL está sendo abordado de um jeito que as pessoas não conseguem diferenciar. O cara é abusivo, ponto. Você não pode defender esse lado dele. Você tem que assistir certas coisas com o seu senso ligado. Tipo, você tá assistindo isso aqui, mas você sabe que isso aqui é errado. E foi o que eu falei. Ele precisa ter uma redenção, porque se ele não tiver a redenção dele, vai ficar complicado a gente aceitar esse casal. Por mais que... E ainda fala na série, eu acho isso bizarro, porque na própria série fala que ele é abusivo. Sabe? O Pin tem uma amiga, e essa amiga fala pra ele, pô, você gosta de cara escroto, imbecil, embuste, todas as palavras possíveis e imagináveis para definir uma pessoa ruim. Essa amiga fala pro Gira que o Ko porque ele tem ele tem uma certa atração pelo Ko que fica muito questionável, porque ele é um artista, né? Ele é um artista, não sei se eu posso dizer artista plástico, mas ele desenha, né? E o Ko, ele consegue despertar esse lado artístico dele e faz com que ele se sinta ligado a ele por conta disso. Porque com o Ko, ele consegue ter inspiração, ele é mais criativo por conta dele, ele consegue desenhar mais, ele consegue ser mais... o desenho dele fica mais bonito, sabe? Tem essa coisa. Só que é uma ligação problemática. E é isso que as pessoas precisam entender. O cara gostar dele, beleza, tipo, você não escolhe por quem você vai ter atração. Mas você também precisa saber
quando dá e quando não dá pra você ficar com essa pessoa. Quando ela vai ser boa pra você, quando ela vai ser ruim pra você. E nesse caso, o Ko é ruim pro Gira. O Pin seria a opção correta, entre muitas aspas, mas, tipo assim, quando um não quer, dois não ficam também, né? Então fica nessa ambiguidade. Aí as pessoas usam o argumento de que o Gira tem atração pelo Ko, mas e não tem atração pelo Pin. Só que, cara, se fosse um amigo seu, você vendo que esse amigo ou amiga tá ficando com uma pessoa que claramente não faz bem pra ela, você iria corroborar, você iria incentivar esse relacionamento ou você tentaria falar, pô, esse cara não presta pra você? É nisso que as pessoas não conseguem assimilar às vezes com relação a essas narrativas de BL. Porque, tipo, você gosta do chip, só que você precisa entender que esse chip não tá lá essas coisas, né? É igual um... Lembrei agora aqui, do Only Friends. Em Only Friends, a gente tem 3 casais. Que é o do Cal the First, do... Eu esqueci o nome daquele principal, que eu não gosto muito dele. Mas tem outro lá que também é famosinho. E tem o do Mark, e eu esqueci o nome do outro menino. Mas é o do Mark que eu quero falar. O arco do Mark com esse outro menino, que eu esqueci o nome dele, cara, ele é muito abusivo. Ele é extremamente abusivo com o personagem do Mark. Extremamente. Como que você tem que assistir essa coisa e, tipo, ele não tem redenção no final. Já um BL bem antigo, né, gente? Eu acho que eu posso falar aqui. Ele não tem redenção no final. Então, assim, não tem como a gente... E eles tinham uma química do caralho. Eles eram muito bons. Os hot deles eram muito bons. Eles, juntos, eles, tipo assim, entregavam como casal. Só que o personagem do Boston, ele era um bosta. Perdão com um trocadilho. Mas ele era um bosta. Então, tipo assim, não tinha como a gente torcer para esses dois ficarem juntos. Ele ainda tenta ali ficar com o personagem do Mark. Eu esqueci o nome dele nesse BL. Mas enfim, ele ainda tenta ali. Só que ele engana, ele não consegue. Ele é muito galinha. Ele fica com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, tipo assim, não consegue ser fiel ao Mark. E o Mark tava... O personagem do Mark, né? Mas vou chamar de Mark porque eu esqueci o nome do personagem dele nesse BL. E o personagem do Mark, ele... Tipo, ele tava conhecendo outro cara nesse meio tempo que ele separou do Boston. E esse cara era muito legal com ele, só que ele não conseguia esquecer o filho da puta do Boston. E aí acabou que ele não vingou esse relacionamento com esse cara, que era melhor pra ele, por conta disso, porque ele gostava do Boston. Só que aí no final das contas, aí eles tentaram, né, voltar, porque o Boston depois falou que ele sentia muita falta dele, queria ficar com ele. Só que ele não levou isso muito pra frente. Dali a pouco ele foi e traiu o coitado. E aí ele já, tipo, realmente não tem como eu ficar com esse cara. E aí ele deu cabo do relacionamento. Entende como que a narrativa precisa corroborar com o enredo todo? A gente precisa entender. Nesse momento, o Ko é filha da puta sim. E você tem que aceitar que ele é filha da puta sim. Não tem problema você querer que ele fique com o Gira, só que você tem que ter essa noção de que ele é filha da puta e torcer para que ele deixe de ser filha da puta, entende? E é isso que as pessoas, infelizmente, não conseguem diferenciar. Elas não conseguem ter esse senso, porque elas vão até o final torcendo pelo cara e aí que torna certas coisas problemáticas, porque não sei vocês, mas eu particularmente, quando eu assisto alguma coisa, tem aquelas coisas que a gente assiste por assistir, né? Tipo assim, só tá passando o tempo, tá vendo aquela história ali, e dali a pouco, quando terminar, já era, fim, beleza? E tem outras coisas que a gente assiste e a gente absorve pra nossa vida. Não tô dizendo que Burnout Syndrome vai trazer alguma coisa, uma lição de vida pra gente. Só que
dependendo das pessoas que assistem, que não têm a maturidade para entender que aquilo ali é um relacionamento abusivo, aquilo ali não é correto, aquilo ali não deveria ser replicado na vida real, pode ser que as pessoas que vivam esse tipo de relacionamento aceite por achar normal, sabe? Tipo assim, ele me trata como um lixo, mas ele gosta de mim, é isso. Só que não é bem assim, né, gente? Porque depois vai vindo vários problemas, vai vindo várias coisas, vão acontecendo várias coisas que vai dar ruim no decorrer ao longo desse relacionamento. Então é igual assistir Minha Culpa, assistir After, sabe? Tipo, tem certas coisas que você precisa entender que aquilo ali é ficção e vai ficar na ficção. Não devo assumir para minha vida, não devo aceitar na minha vida, não devo absorver para minha vida. E outra, com o decorrer do episódio da série, a gente tem que torcer pro Ko mudar de fato e que essa mudança seja palpável e boa para que ele tenha um relacionamento com o Gira. Porque se ele continuar sendo escroto do jeito que ele é, não tem como ele ficar com o Gira. Mesmo na ficção, sabe? Porque não é uma parada legal. O Gira fica... Ele fica... Tipo, tem cenas que o Gira tá com o Jill, que é o Pin, né? O Jill é o ator que faz o Pin. Em que eles estão no momento lá deles, íntimo e tal, e o Ko fica toda hora o empata foda do caralho. Ele fica toda hora ligando, toda hora perguntando, toda hora atrapalhando. E aí não consegue desenvolver os caras. Tipo, caralho, ele quer literalmente tomar conta da vida do Gira. Ele acha que só porque ele contratou o Gira, ele é dono do Gira, sabe? Em certos momentos. E é isso que as pessoas não conseguem diferenciar e assimilar as coisas. Gente, pelo amor de Deus, tenha bom senso. Tá tudo bem você gostar do chip off gun. Só que nesse enredo aqui, não tem como, nesse momento, torcer para esses dois ficarem juntos. Porque o Ko é filha da puta ao extremo. E ele é prejudicial ao Gira. Eu tô sendo até redundante um pouco aqui, mas caraca. E é isso que eu fico pensando, cara, como que as pessoas não conseguem assimilar? Isso aqui tá errado. Então vamos entender que tá errado. Vamos aceitar que tá errado. E vamos ver se ele muda. E que essa mudança seja boa, seja crível, seja verossímil para esse relacionamento dar certo. Porque nesse momento ele é muito escroto e não dá para ele ficar com o cara. E tá tudo bem. Só que as pessoas. Cara, eu tô sendo muito redundante, mas é pra ver se entra na cabeça de certas pessoas. Porque eu vejo muito disso. Porque tem muito BL, infelizmente, que é muito, muito abusivo. E eu entendo, gente, que, tipo, tem que ter essas movimentações, tem que ter essas falhas de caráter para poder fazer o enredo andar, para fazer a história ser interessante, para fazer a história ser, sabe, instigante. Eu entendo isso. Porque, tipo, se fosse todo mundo certinho, todo mundo corretinho, não teria história, não teria apelo, não teria aquela sensação de constante de querer ver mais, de querer consumir mais, de querer saber onde vai chegar. Tem que ter essas falhas de caráter mesmo para poder ser trabalhada e ser corrigida. Só que o meu grande problema é com as pessoas não entenderem que nesse momento não tem como. E aí mais para frente, se ele melhorar, aí sim a gente pode torcer, sabe? Porque as pessoas ficam torcendo, porque ele é traumatizado, porque ele sofreu não sei o quê, porque, sabe? Gente, não justifica. O meu trauma não justifica eu ser uma pessoa ruim. É que nem falar que tá tudo bem o Coringa ser vilão e matar as pessoas, porque ele sofreu quando ele era criança. Não tem lógica isso.
Então qualquer pessoa que sofreu trauma pode ser ruim, sabe? Não tem muita lógica nesse argumento. Ah, mas isso aqui é ficção e tudo mais, mas foi o que eu falei. Tem gente que assiste essas porra, tipo After, Minha Culpa, Verão que Mudou Minha Vida, os caralho a quatro, e acha que esse tipo de relacionamento é aceitável, é bom, é o que a gente deve seguir. E aí, esse é o meu ponto. Saiba diferenciar quando a história está sendo abusiva e quando não está sendo. Saiba diferenciar quando o personagem não presta e quando ele presta. Não tente justificar os erros dele. Só aceita que ele está errado. E ponto. E aí, com o decorrer da história, se ele mudar, aí sim a gente torce por ele. Mas enquanto ele não apresenta essa mudança, enquanto ele está sendo ruim, aceite que ele é ruim, cara. Não tem problema nisso. Aceite que ele não presta, que ele é um filho da puta, que ele é um desgraçado. E aí, no decorrer, se ele mudar, aí tá tudo bem a gente falar, não, ele teve uma redenção boa, ele foi justificado os motivos, ele se redimiu, e aí ele mudou. E aí, sim, tá beleza. Caso contrário, filha da puta. É que nem Third Type também, que começou o BL com o cara beijando o outro enquanto o outro tava bêbado. Cara, isso é bizarro. E as pessoas, não, tudo bem. Não tá tudo bem. Você gostaria de ser beijado enquanto você tá bêbado? Ser acariciado enquanto você tá bêbado? Não dá, cara, pra aceitar um bagulho desse. Então, saiba diferenciar esses tipos de coisa, gente. Pelo amor de Deus. Vamos consumir a parada com o nosso senso ligado, né? Porque não tem como a gente também aceitar certas coisas. Falei demais. Foi um desabafo sobre... E isso é uma parada que eu sempre observei nesse mundo dos BLs. Infelizmente, como eu tô falando, muitos BLs são muito abusivos mesmo. Eles têm umas narrativas bem problemáticas. E as pessoas, tipo assim, aceitam como se fosse normal. Não é normal, sabe? E eu sou consumidora ávida de BL, então eu falo isso com propriedade de que é problemático. É uma parada que, infelizmente, eles não mudaram ainda. Infelizmente, eles botam os personagens que aceitam umas paradas que não deveria. Só que tá mudando. Nesse decorrer da carruagem tem mudado um pouco. Então, tô gostando disso. Tô acompanhando o BL agora, que é um BL super, muito bom. Nossa, que BL gostoso de assistir. Me and T. Caraca, ele é perfeitinho, perfeitinho. O personagem, ele beira um pouco, assim, do abusivo, só que aí ele é diferente no sentido de ele é super rico, né? Então ele chega a ser idiota. Idiota no sentido de, tipo assim, ele faz as coisas, só que ele não tem noção do que ele tá fazendo. Então é engraçado, porque, tipo, ele... Não, eu vou comprar isso aqui tudo pra você. E, cara, porra, é imbecil, tá ligado? Só que na inocência, acho que é essa a palavra que eu deveria usar. É, tipo, inocente. Ele é tão podre de rico e ele faz as coisas tão no automático que o lado dele soberbo, de egocêntrico, de um pouco abusivo, que ele acha que ele também manda um pouco nas pessoas, é meio inocente. É meio, tipo assim, minha vida é assim, sempre foi assim, então esse é meu natural. E aí essa série consegue abordar essa coisinha que seria problemática de um jeito leve e de um jeito... não sei se é respeitoso a palavra, mas de um jeito que faz com que a gente entenda que não é maldade do personagem, que é uma... Tipo assim, é ele, sabe? E aí ele vai mudando ao longo da série. Ele vai... O par amoroso dele, né?
que é o Pete, ele vai explicando para ele o quanto ele é errado, o quanto esse pensamento dele é, por falta de palavra melhor, escroto em certos momentos, né? Que ele acha que ele manda nas pessoas. Então, um pouquinho escroto. E aí esse personagem que é o par amoroso dele, que é o Pete, vai mostrando e vai ensinando ele a entender e a absorver isso e a mudar esse lado dele. Então, tipo assim, cara, é muito gostoso esse DL. Nossa, que ele tá quase no final, acho que ele tá no 8º episódio. Deve sair o 9º agora. Então, tipo assim, é muito gostosinho de assistir. Muito, 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 muito. Me and T. Nossa, esse sim, ele aborda esse lado problemático, só que de um jeito que a gente entende que é o personagem e que o personagem entende que ele tá errado, ele vai entendendo, né, ao longo da série, ele vai entendendo que ele tá errado e vai, né, moldando e vai mudando conforme ele vai tendo as vivências dele com o Pete, que é o personagem, o par amoroso dele. Então, tipo assim, esse tem uma abordagem mais ou menos parecida, só que de um jeito teoricamente bem construído e bem desenvolvido, diferente desse do Burnout, que ainda não teve essa mudança, esse entender que eu sou um filho da puta e aí ir trabalhando nessa mudança. Ainda não teve esse. E a gente tá na metade da série, né? Tá no 6º. Então tá na metade, deve ter 10, 12 episódios. Então, tipo, a gente já tá na metade e ele ainda não teve esse insight. Ele tem um momento ali, uma ceninhazinha assim, que ele se emociona e tudo mais, com o Gira, mas ele não teve esse insight ainda e ele continua tendo atitudes questionáveis. Então, tá complicado de começar a assimilar, né? As narrativas são meio diferentes, só que uma está sendo abordada de uma forma muito boa, de uma forma leve, apesar que, tipo assim, o gênero também é um pouco diferente, né? Mas, sabe, tá tendo essa mudança, tá tendo esse entendimento, tá tendo esse trabalho do personagem de estar no ponto A e chegar no ponto B, né? Porque todo personagem dentro de uma série ou de um filme, ele sempre nasce no ponto A e ele vai ao longo da série, do filme, pro ponto B, pro ponto C, que é as mudanças que ele vai tendo, né? Porque todo personagem tem um problema que vai ser resolvido ao longo da sua jornada. Só que, infelizmente, o Core, em 6 episódios, ainda não teve esse start de, pô, eu tô errado, vou começar a mudar. Não teve até agora. Então, só vai, tipo assim, alimentando mais ainda, que ele é errado, que ele é escroto, que ele é filha da puta, que ele é isso, que ele é aquilo. Só vai alimentando mais. As falas dos personagens já dizem isso, entende? Sobre ele. E nada de mudar ele, nada de mudar ele. Continua sendo do jeito que ele é sempre. Então, é difícil de, pô, em 6 episódios não começar uma mudança dentro desse personagem, tipo, tá demorando, sabe? E a série não tá andando pra ele. Então é complicado. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo, falei demais, mas eu queria desabafar sobre isso porque, caraca, eu tô gostando do Burnout, só que tem que ter esse senso, né, gente? E falta muito senso para certas pessoas. Entenda que quando a história não é bem desenvolvida, e é esse caso, tá demorando a desenvolver, estão insistindo no personagem complicado de abraçar. Então, eu vim falar sobre isso, né? Sobre esse problema das pessoas de não saber diferenciar certas coisas. Então é isso, galera. O que é que vocês estão achando de Burnout Syndrome? Vocês já assistiram Me and T? Cara, que BL gostoso de assistir. Nossa, é muito bom. E ele é muito engraçado. o par amoroso, eles são muito bons. E eu fui assistir por causa do William e do East, que fizeram, né, Tempo. Eles são muito bons também. Então fui assistir por conta deles e fiquei por conta do casal principal, que eles são muito, muito fofinhos, muito, sabe? Ai, até me faltam palavras. Eles são muito bons, gente. Se não assistiram, vão assistir Mente, que vale muito a pena. Então
Então é isso, galera. Até a próxima. Fui!